E o médico chegou pra mim, minha esposa passando muito mal, com 7 meses de gestação ainda, né? O médico chegou pra mim, na hora da visita, e falou: olha, meu irmão, você ama a tua esposa? Eu falei: com certeza. Ele falou assim: então tenta salvar pelo menos a tua esposa, irmão. Cara, como é que surgiu essa questão do projeto aí com a molecada aí, cara? Então, essa história, o que acontece? Como eu já falei, eu fui de tudo nessa vida. Fui atleta, né, profissional de futebol, né? Depois que eu não consegui mais ser atleta, eu fui ajudante de pedreiro, fui mototáxi, fui vigia, fui cobrador da Real Rio. Caramba. Então eu trabalhei em várias coisas, né? E chegou um momento que eu, né, tava pensando, falando com Deus, né? Pô, Deus, eu tenho que mudar a minha vida, eu quero, não sei, eu tava meio que perdido, né? Certo. Então falei com Deus assim e surgiu a oportunidade de eu estudar, né? E foi esse momento que Deus começou a mudar tudo na minha vida. Eu comecei a estudar educação física, me formei em 3 anos, já comecei a fazer estágio lá no Celso. No 4º ano eu me formei, 3 anos eu me formei graduado, 4º ano eu fiz o bacharelado e no 5º ano eu fiz a pós-graduação em futebol. Eu tenho esse título eu sou pós-graduado em futebol, especialista. Foi que abriu as portas do mundo do futebol para mim também, foi muito importante. Eu sempre fui apaixonado por futebol, estudei para poder trabalhar com futebol, era o meu sonho, só que nessa corrida aí da minha vida, eu passei em dois concursos públicos, que foi em Itaguaí e em Seropédica. E também, nesses momentos, nasceu a minha filha Alice, né, que hoje está com 13 anos, vai fazer 14, e a Alice é um milagre na minha vida. Eu acho que o principal motivo de eu ter aberto a escolinha, ter pensado, né, eu comecei a pensar na escolinha numa forma de agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, né? E a minha filha tá viva hoje junto com a minha esposa, é uma delas, né? Eu vou tentar resumir aqui, né? Eu tava lá em Paracambi e o médico chegou pra mim, minha esposa passando muito mal, com 7 meses de gestação ainda, né? Tinha acabado de completar 7 meses, e o médico chegou pra mim, na hora da visita, e falou: olha, meu irmão, você ama a tua esposa? Eu falei: com certeza. Ele falou assim: então tenta salvar pelo menos a tua esposa, irmão, porque a tua filha não desenvolveu por causa da pressão, sua esposa tá com pré-eclâmpsia aqui. Caramba. Me mostrou os exames, era para mim operar ela agora, não operei porque ela tá desregulada, leva ela para um hospital que tenha recurso. E ali comecei uma peregrinação pela Baixada Fluminense atrás de um hospital, enfim. Hoje a Alice tá aí, nasceu, vai fazer 14 anos, cheia de saúde. Os primeiros 2 anos foi de muita luta, porque ela teve muitas sequelas do nascimento prematuro, né? Mas graças a Deus a gente, com fé em Deus e trabalhando, a gente venceu todos. Hoje ela é uma menina sadia, inteligente, né? Uma bênção realmente na minha vida, minha filha, minha esposa. E depois do nascimento da Alice, eu não tinha condições psicológicas de estudar e de me preparar. E foi nesse momento que Deus fez o outro milagre na minha vida, que eu fui fazer a prova de seropédica, principalmente. Eu não te digo depressivo, porque eu lutei muito contra isso, né? Mas eu tava querendo ficar em depressão, eu não conseguia ler um jornal de esporte sequer. Caramba. Eu li a Bíblia todos os dias, eu não consegui. Eu fiquei 2 anos sem ler a Bíblia, sem ler nada. Então eu não conseguia ler nem me preparar para nada. E seropédica era uma questão de honra eu passar no concurso, porque minha mãe é aposentada do município como professora. E eu tenho 3 irmãos e o único que é professor, que seguiu a mesma carreira, foi eu, da minha mãe foi eu. Sim. Então eu queria muito dar esse gosto para minha mãe de ser professor, de ser concursado no município de Seropédica também. E eu fui fazer a prova sem ter condição nenhuma, né? E foi uma das provas mais difíceis que eu fiz, que eu tinha feito vários concursos, né? E não tinha condições de passar, enfim. E passei, graças a Deus, quer dizer, Deus me passou naquele concurso. E aquilo juntou com o nascimento da minha filha, e ali começou a surgir a ideia de, poxa, eu não mereço tanto isso que Deus está me dando, então eu tenho que fazer alguma coisa para poder agradecer a Deus. Vou fazer alguma coisa para a sociedade. Aí eu comecei a pensar e pedir a Deus, pô, trabalha na minha mente para mim pensar numa coisa que realmente vai fazer diferença para a sociedade, vai fazer a diferença para Deus também. E eu comecei a pensar sobre a escolinha. E a primeira coisa que veio na minha mente foi, poxa, eu não posso fazer uma escolinha igual às outras. Não desmerecendo as outras, né? É questão de objetivo mesmo, né?
E eu falei assim, não, eu quero fazer uma escolinha diferente para mim. Eu quero atender todas as crianças. Eu não quero só fazer jogador de futebol. Então a escolinha, eu comecei a pesquisar sobre a importância do exercício físico para as crianças, para o jovem, para a criança obesa, para a criança hipertensa, para a criança autista. Então isso tudo a gente foi estudando e criando uma metodologia de treinamento. Então ali a gente criou uma metodologia, né, onde através do exercício físico, através da coordenação motora, a gente consegue desenvolver a criança especial, a gente consegue ajudar a criança que está fora de forma, né, que a gente está com uma preocupação muito grande com as crianças que estão acima do peso. Certo. Isso está acarretando a várias doenças, né? A gente tem hoje nas escolas crianças de 12 anos de idade com hipertensão, com problemas no coração, com ansiedade, enfim. E a atividade física ela é muito importante para o desenvolvimento, para o tratamento e para a prevenção dessas doenças dessas crianças. Então isso tudo eu coloquei numa metodologia, né, onde a gente, como eu te disse, não é uma escolinha comum, não tem treino físico, a gente não performa a criança para ela poder virar um atleta profissional de futebol, apesar que a escolinha tem vários atletas profissionais de futebol. Certo. A gente tem alguns exemplos maravilhosos, a gente tem um atleta hoje no Flamengo, no Sub-17 do Flamengo. Sub-17, né? E pô, isso é mais uma coisa que Deus fez com a gente, isso fez a escolinha ser bem notada também, né? Enfim, a gente criou uma metodologia para desenvolver a criança, e isso tudo começou assim, através de vários problemas, né? Deus vem e com todos os nossos problemas que eu tive com a minha esposa, né? Com os concursos que eu passei, essas coisas todas aí, as dificuldades que a gente passou, né? Foi através daquilo ali que Deus, né, criou esse projeto. Então o projeto é consagrado a Deus, irmão. Tudo que acontece no projeto ali, eu acredito que tem a mão de Deus. Gostou? Quer ver mais? Se inscreva no canal e veja a live completa.